Olá, pessoal! Vim aqui conversar um pouquinho com vocês sobre uma reflexão, na verdade, que eu estava fazendo hoje. Existem pessoas que são intolerantes à lactose, intolerantes ao glúten, né? Intolerante a alguns alimentos. E existe também existem pessoas que são intolerantes à mudança vocal, né? E tem alguns aspectos assim que ao longo da minha carreira como professora, principalmente, eu fui percebendo, né? E eu queria compartilhar com você um pouquinho sobre. Exemplo, primeiro, status. Às vezes quando você tem uma pessoa que já canta há muito tempo, que até tem uma carreira mesmo, ela tem uma intolerância à mudança devido ao status, devido a ela já ter uma carreira, né? Mesmo, às vezes, aquela mudança seria muito positiva, poderia até prolongar mais a carreira dela, né? Às vezes a gente está seguindo por um caminho que machuca a voz e... Olá, Edu. Porém, pelo status, por aquela pessoa, às vezes, ser famosa, ela não quer fazer essa mudança. Segundo aspecto, por uma falsa imagem do que é. Tem pessoas que elas não se conhecem, não conhecem a sua própria voz. Isso tanto para o bem quanto para o mal. Exemplo, tem pessoas que cantam bem, mas como elas têm uma falsa imagem, né? Elas não conhecem a própria voz, elas não mudam o pensamento, ficam sempre com aquele pensamento de que são ruins, que não conseguem fazer, né? Então é uma falsa imagem, você consegue fazer aquilo, porém você tem uma falsa imagem do que você é. Ou então pro mal, aquela pessoa que realmente canta mal, mas ela não consegue ver que ela canta mal, né? Então ela tem uma falsa imagem do que ela é. Isso muitas vezes por falta de conhecimento mesmo, por falta de observar, de gravar a própria voz, de observar o que você está fazendo, né? Terceiro ponto é o medo. Tem pessoas, exemplo, eu tive uma vez uma aluna, isso muitos anos atrás já, mas eu lembro que eu comecei a ensinar ela um pouquinho sobre voz de peito, né? A voz de peito acaba deixando a gente com uma voz um pouquinho mais grave e tal. E o estilo que ela cantava era o estilo gospel. E no gospel brasileiro, geralmente a voz é um pouquinho mais... Muitas cantoras, né, usam a voz um pouco mais leve, pra cima. Então ela ficou com medo de não conseguir mais cantar do jeito que ela cantava. E isso, de certa forma, eu acho que não é certo. Porque, pelo menos comigo, né, o que eu acho interessante na aula de canto? Você aprende a utilizar a sua voz de diversas formas. Nada está errado, na verdade. Você não vai esquecer o que você aprendeu até agora. Você vai adicionar mais conhecimentos, né? Você vai aprender outras formas de cantar também. Até as manias dos alunos, eu falo, isso não é errado você fazer, né, esse vibrato sempre, que você sempre coloca esse vibrato, exemplo. Sempre vibra a voz assim, dessa forma no final da música. Não é errado, porém é interessante que você saiba controlar, que você seja uma escolha, né? O conhecimento da voz também traz isso, você escolher o que você quer fazer ou não. Então, esse medo de não conseguir cantar mais como você cantava antes, ele na verdade não existe. Você vai conseguir cantar sempre da forma como você já canta, porém você também vai conseguir cantar de outras formas, adicionando mais, como direi, você vai ter mais base técnica para criar mais coisas, para utilizar sons diferentes com a sua voz. Quarto ponto é a mudança dói. A mudança dói demais, né? Porque você precisa deixar hábitos. Você precisa assumir para você mesmo que não está bom, né? Que você precisa mudar. Então, a mudança dói, seja em qualquer área. E no canto também.
E durante a mudança a gente se sente muito esquisito, né? Primeiro que quando você está mudando surgem dúvidas e você sei lá, sente um incômodo dentro de si. Até você conseguir ultrapassar isso e chegar do outro lado, vamos dizer, tem esse incômodo da mudança. Se você se encaixa em algum desses exemplos ou tem alguma experiência para compartilhar com relação à mudança, ou se você também é professor ou aluno também, conta um pouquinho assim desse processo seu de mudança. Se você já fez uma aula de canto e sentiu, sabe, essa dificuldade, né, de mudar, de não esquecer o que você já fez até agora, mas conseguir mudar, conseguir acrescentar mais a sua voz. Pessoal aqui na live. Bom, gente, hoje eu vim então aqui compartilhar um pouquinho dessa reflexão sobre intolerância à mudança vocal, né? A gente precisa... E eu acho assim, eu sempre falo que para mim isso não é de um dia, né? Eu acho que a vida inteira a gente fica, pelo menos eu faço isso como cantora, eu me reavalio, eu vejo sempre, na verdade eu sempre quero mudar, essa é a grande verdade. Eu sempre quero aprender algo novo, fazer algo diferente, ver se o que eu tenho feito está bom, se está bonito, tá agradável aos ouvidos, né? E ainda mais porque a voz é um instrumento que muda, porque tá dentro de você, né? Então, se você não tiver isso dentro na sua cabeça, na sua mente de eu preciso mudar sempre, vai ser difícil cantar a vida inteira, porque a voz ela vai mudando com o tempo, né? À medida que a idade vai passando, a sua voz vai ficando mais grave, ela tem mudanças, né? As mudanças hormonais, né, do corpo mudam a nossa voz. E a mudança também de vivência, né? Porque eu sinto muito isso, né? Você cantar um tema que você já viveu, né? É outra coisa. Então, com o tempo, você vai tendo mais experiências de vida. Logo, a sua música, o som da sua voz vai mudando, né? Se você... Eu acho interessante, eu gosto até, eu fico num estado de melancolia até um pouco. Quando eu pego os CDs assim, que eu gravei na infância, adolescência, e eu fico vendo assim as mudanças. E eu fico lembrando também dos meus pensamentos, né? Porque na época, muitas vezes eu não suportei, odiei esse CD que eu fiz, não gostei dessa música. Porém, hoje, quando eu escuto, eu falo, nossa, que interessante, gostei dessa música. Então, tem isso, né? Às vezes a gente tem uma falsa imagem do que a gente faz, né? Nós achamos que cantamos de uma forma e não. Também tem a ver com... Nesse caso, né, da análise da minha voz na infância e na adolescência, tem a ver também com a maturidade também. Hoje em dia eu consigo olhar esse trabalho e gostar porque eu tenho mais maturidade, né? Já conheço mais de voz e de música e vejo. Silvinho Cavalcante, Carlos, João, Edu, todo mundo aí, obrigado pela presença. Escrevam aqui no chat, compartilhem um pouquinho da sua experiência com essa questão de mudança. Nos outros instrumentos, né, não só a voz, a gente também precisa sempre se renovar, né? Tá sempre renovando, tá sempre melhorando. Eu acho que isso é o mal de todas as profissões, eu vejo assim, né? Tanto os músicos como, sei lá, os médicos, qualquer outra profissão. Você precisa sempre estudar e sempre renovar os seus conhecimentos. Então, tá aí. A mudança tem que ser uma palavra que existe constantemente no nosso vocabulário, na nossa mente. Não fechar a mente para a mudança, porque é algo inevitável.
Então deixo aí um pouquinho disso, dessa minha reflexão, e vou desligar agora que eu vou começar a aula em grupo. Se alguém gostaria de participar da aula em grupo, é só me mandar uma mensagem, tá? Primeira vez da aula em grupo é um convite para você poder saber como é que funciona, sentir como é que é o grupo. E é toda terça-feira, às 21 horas, horário de Portugal, né? Temos pessoas do Brasil também, é só fazer a mudança, 3 horas a menos, no Rio, né? E venha participar conosco, venha descobrir como é que é uma aula de canto em grupo online. Então até a próxima live, pessoal. Tchau, tchau.